Com a palavra do Ernesto Buquerque. Eu queria fazer alguns comentários também. Eu acho que a vida toda é um aprendizado, por caminhos certos ou por caminhos errados. Denúncia a gente recebe todo dia. Existe a denúncia e o denuncismo. Até alguém criando um neologismo na cidade aí, uma palavra nova, que é o denilcismo, né, Denilson? Então, na verdade, quando chegou essa informação, e a Voz do Vale, a meu ver, está correta, jornalisticamente falando, de mostrar o fato. Chegou este fato a esta casa. O que nós deveríamos fazer, ao invés de instalar uma CPI? Chama o prefeito aqui. Aí, só o fato de sair na primeira página da Voz do Vale, a CETESB ia mostrar a lei, a resolução, o decreto de 2009, que proibia aquela atividade. Resolveria essa questão, não haveria todo esse consumo de energia, e gastou, sim, tempo, time is money, né, doutor Denilson? E gastou-se, inclusive, também dinheiro público, porque toda essa energia dos 3 vereadores, 4 vereadores, um hoje é ex-vereador, mas também trabalhou nesse fato. Então, mostra que eu acho que é fundamental a não escandalização do fato. O que está acontecendo hoje? Tem uma goteira, ou tem pombo não sei aonde, faça um escândalo absurdo. Poxa vida, tem como resolver administrativamente muita coisa. E, às vezes, a escandalização do fato interessa a certos setores. E quando o vereador Ripley propôs, e mais outros vereadores assinaram, isso estão no direito de assinar uma CPI, na verdade, era para ter dividendos políticos, para tentar afetar a imagem do governo que estava recém-iniciado com uma dívida monstruosa. E isso daí todo mundo já sabe, por inépcia, por ineficiência, por improbidade do prefeito anterior, tanto está aí que está prejudicando até o prefeito de Itapetininga a trajetória do seu Barquete. Então, veja bem, então nós temos que ter responsabilidade. Naturalmente, há denúncias que têm que ser averiguadas, toda denúncia deve ser averiguada, através dos mecanismos legais, e até culminando com uma CPI, quando assim for necessário. Até as pedras sabiam, até as crianças do Matilde Vieira sabiam que essa CPI ia ser arquivada. Até as pedras do Cascalho sabiam que essa CPI ia ser arquivada. Qual foi o benefício que o prefeito teve? E dos prefeitos anteriores, que há mais de 40 anos cedem, né, dessa maneira, no caso, essa propriedade, já desde de antanho, já era, todo mundo sabia, e a doutora Rosângela bem disse, quem foi prejudicado? Foi o Denilson? Foi o senhor Ripley? Ou aqueles que assinaram esse pedido? Foi a comunidade rural. Dizer que a comunidade rural não foi afetada, desculpe, Denilson, está equivocado. Foi afetada profundamente. Se havia necessidade de a CETESB ser mais proativa, fazer cumprir a lei, e pelo que eu entendi, ela estava omissa desde 2009, se eu não me engano, essa é a data da resolução. Então, por que a CETESB não foi proativa e atuou, não só em Avaré, como em outros municípios que tinham o mesmo procedimento? Então, volto a dizer, o jornal Voz do Vale fez seu papel jornalístico, correto, sem problema, tanto que num texto resumido de 3 linhas do senhor relator, o que ele disse do depoimento do senhor Natalino? O depoimento do senhor Natalino Venâncio Aires Filho foi no sentido de que somente foi tirar as fotos, constatando que as máquinas da prefeitura estavam retirando o cascalho da fazenda Júlio de Novaes. Singelo, simples. Havia motivo? Se o próprio autor da fotografia da matéria diz que ele apenas foi fazer isso, chega a esta casa e um vereador toma a iniciativa, um vereador que não é mais vereador, toma a iniciativa para ter ganho político, para instalar uma CPI. Chamasse o prefeito, o secretário, sei lá mais quem, né? Os ex-prefeitos, chamasse aqui, a gente conversaria sem demandar toda essa energia, sem ter esse prejuízo para a comunidade rural, sem ter esse desgaste político desnecessário, que pode interessar alguns, mas não interessa certamente a cidade. Então, o caminho, e volto a dizer, até as pedras sabiam que este relatório ia dizer que ia para o arquivamento, e não tem outro caminho.
que o arquivamento é o local ideal dessa CPI desnecessária. Bom, com a palavra, então, vereador Ernesto Albuquerque. Bem, o que eu disse, eu queria diferenciar e deixar bem claro a questão do denuncismo e da denúncia verdadeira. O fato de ter saído num material, de uma matéria muito bem elaborada, correta, da Voz do Vale, já serviria para chamar atenção para o fato. Como disseram vários vereadores, um requerimento resolveria a questão, com certeza resolveria a questão, sem necessidade de abrir uma CPI. É nesse sentido, a obrigação nossa é investigar. E há várias maneiras de investigar, não precisa ter CPI para investigar. A CPI quando a denúncia é justificada, eu acho que todos nós votaremos a favor de CPI, seja qual governo for. Sejamos oposição, sejamos situação, não há dúvida, eu acho que a transparência tem que prevalecer. E, nesse caso especificamente, até foi citado o Stati como autor do requerimento, mas ele não foi autor do requerimento, o Stati, até é bom a gente deixar claro aqui, até confirmei ali. E nada contra quem assinou, absolutamente. Eu acho que se, naquele momento, aqueles signatários acharam que era necessário abrir uma CPI, com todo respeito, é o direito da minoria. Isso está previsto na Constituição Federal. Quantas em outras situações, em governos anteriores, que nós éramos minoria, nós tivemos essa necessidade de utilizar o direito da minoria, sem problema nenhum. E o que eu quero dizer é que este assunto, que todo mundo sabia que ia para o arquivamento, poderia ter sido resolvido de maneira menos traumática e mais cidadã. É nesse sentido que eu disse. Agora, que o dever nosso é investigar denúncias verdadeiras, tá? E eu acho que né? Sem problema nenhum. Então, com todo respeito àqueles que assinaram, que todos somos livres, né? Temos direitos iguais, temos a nossa consciência, eu acho que quem assinou, parabéns, mas que poderia ter sido resolvido de uma maneira muito menos traumática, muito mais lógica, não tenha dúvida, esta e outras questões.